Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal, você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já tem feito essa experiência com a Palavra de Deus junto conosco, você que já tem caminhado com a gente, você que tem se deixado conduzir pela Palavra de Deus. Eu espero que também todo esse tempo esteja sendo, na verdade, muito fecundo, favorável para a sua vida, para o seu coração, para tudo aquilo que você deseja e que você faça de fato uma experiência com Deus, para que o Senhor seja a direção da sua vida, de tudo aquilo que você precisa, daquilo que você necessita, que a Palavra de Deus seja de fato o seu sustento, seu alimento. Hoje então, sábado que já é um dia dedicado à Virgem Maria, de voltarmos o nosso olhar para ela, né? Tem a memória votiva de Santa Maria no sábado. Hoje de maneira especial, porque estamos depois da celebração do Sagrado Coração de Jesus e os dois corações, o coração de Maria e o coração de Jesus, não se separam. Então por isso hoje a gente celebra o Imaculado Coração de Maria. Cuidado para não dizer Sagrado Coração de Maria, porque sagrado é o coração de Jesus. E o de Maria é o Imaculado Coração. Imaculado porque foi preservado do pecado, sagrado porque é puro desde toda a eternidade. Então, Imaculado Coração de Maria que celebramos hoje, que é o coração que vai dizer: o meu coração, que a Virgem Maria diz em uma das suas aparições, o meu coração triunfará. Então fala desse coração triunfante por amor a Deus, triunfante pela fidelidade no sim, triunfante pela decisão de oferecer tudo para Deus e de dar o seu melhor. Então, essa é a dinâmica desse coração triunfante da Virgem Mãe de Deus. O meu coração ele vai triunfar pela minha fidelidade no sim. O meu coração ele vai triunfar pelo meu desejo, pelo meu objetivo de fazer as coisas de Deus, pela minha intenção, pela minha retidão, por aquilo que eu consigo, que eu sei que eu posso oferecer por amor a Deus. Então assim é que o nosso coração vai triunfando. É assim que o nosso coração vai se tornar um coração também triunfante. O coração também da Virgem, quando nós olhamos para a imagem do Imaculado Coração, nós vemos que também é um coração inflamado, como eu falava ontem do coração de Jesus. É um coração inflamado por quê? Porque além de ser puro, né, além de preservar toda a pureza, era um coração muito perto do coração de Jesus. Então, quanto mais eu me aproximo do coração de Jesus, o segredo, vamos dizer assim, para um coração inflamado é ter um coração perto do coração de Jesus. Porque quanto mais perto eu estou do fogo, quanto mais perto eu estou da fornalha, mais eu vou sendo inflamado. E quanto mais eu busco a pureza da minha vida, a pureza do meu coração, mais eu vou me tornando digno de ser inflamado, de ser cheio dessa graça de Deus, né? O coração de Jesus, ele é inflamado porque ele tem o Espírito Santo, desde toda a eternidade, por conta da Trindade. O coração de Maria, então, pela proximidade, é um coração que se inflama. Então, se inflama pela proximidade, se inflama pelo convívio. Então, quanto mais eu convivo com Deus, quanto mais eu me volto para as coisas de Deus, mais puro eu serei e mais inflamado. E aí é interessante porque o coração puro, ele consegue ser inflamado. E o coração inflamado também garante a pureza, porque ele queima o que não é de Deus. Então olha como as coisas se relacionam. Quando eu busco a pureza na minha vida, o meu coração se inflama. O coração, quando se inflama, ele vai me fazendo mais puro, porque ele vai purificando. O fogo, ele purifica de tudo aquilo também que não é de Deus e me ajuda na caminhada. O Imaculado Coração de Maria também é um coração que sofre, né? Porque é um coração que foi transpassado pela espada, né? A espada de dor transpassará sua alma. Mas, independente do sofrimento, né? Independente do sofrimento, é um coração que sofre, mas que por ter amor, por ser inflamado, ele consegue superar toda a dor. Então, como que a Virgem superou toda a dor? Porque o seu coração era cheio de amor. E era também cheio, por isso tem as rosas, né? Porque era um coração cheio de amor e também um coração inflamado. Então, para que eu consiga superar as dores de cada dia, para que eu consiga vencer as dores de cada dia, eu preciso estar perto de Jesus e manter o meu coração inflamado, preciso manter o meu coração aquecido pela presença de Deus, para que eu possa suportar as dores de cada dia, para que eu possa suportar as espadas, as lutas, as dificuldades e tudo aquilo que sobrevier a cada um de nós.
Na liturgia de hoje, na primeira leitura, o texto de hoje é um texto base também para a doutrina da Santíssima Trindade, que celebrávamos há poucos dias, porque vai dizer: o Senhor se aproximou de Abraão. Abraão viu 3 homens. Chegou até eles e disse: meu Senhor. Então, ou seja, são 3 ou é 1? Porque o Senhor se aproximou, é singular. 3 homens é plural. Abraão se refere a eles a meu Senhor. Meu Senhor é singular. Ele não falou meus senhores, mas ele disse meu Senhor. Então, mostra para nós a unidade na Trindade. Porque um único Deus, meu Senhor, mas apareceram 3 pessoas para ele, e vai mostrar também que cada hora uma pessoa vai falar, né? Nesse diálogo. Então, cada pessoa também tem o seu papel na Trindade, vai fazer um anúncio, vai trazer uma realidade. Também vamos ver que diante da Trindade, diante de Deus, Abraão vai oferecer o seu melhor, o melhor que ele tinha, que era simples, que não tinha, que ele vai oferecer um pão e um bezerro, né? Um pão e um bezerro. Eu ia falar um cerdo. Cerdo nem é bezerro. Ele vai oferecer um pão e um bezerro. Vai escolher o melhor bezerro que ele tinha, vai pedir a Sara que pegue a melhor farinha que tinha para oferecer a Deus. Porque para Deus a gente sempre precisa oferecer o melhor, mesmo que seja simples. Eu tenho pouco para oferecer, o que eu tenho para oferecer é muito simples, eu posso achar que não é suficiente, mas se é o meu melhor, se é o melhor que eu posso dar, Deus vai se alegrar, porque Deus acolhe a oferta de Abraão com generosidade. Vai dizer, Deus disse, faça do jeito que disseres, e quando ele trouxe, Deus acolheu com generosidade a oferta de Abraão. Então eu e você temos que oferecer para Deus sempre o nosso melhor. Sempre o melhor deve ser oferecido a Deus com generosidade, mesmo que seja simples, mas com generosidade, porque quando damos a Deus com generosidade, Ele sempre acolhe o que estamos oferecendo a Ele e se alegra com isso, né? Porque Ele se alimentou e se alegrou. Também vamos ver que a promessa de Deus, ela sempre se cumpre. Só que ela se cumpre num tempo que não é nosso, mas é o tempo de Deus. Porque vai dizer o texto desses dias aí, acho que de quinta-feira, falava que eu até falei na homilia que Abraão já tinha esperado 10 anos, porque ele já estava 10 anos em Canaã. E agora Deus vai chegar mais ou menos, deve ter se passado mais de 10 anos, e Deus ainda vai chegar e vai falar, Abraão, daqui a 1 ano. Então, o tempo, ele não é nosso, mas o tempo, ele é de Deus. Mas existe um tempo em Deus para se realizar. E aí Deus vai dizer, daqui a 1 ano, quando eu voltar, Sara já vai estar com o menino nos braços. Porque Deus, ele tem um tempo estabelecido para fazer a sua vontade. E nós devemos buscar viver esse tempo. Não é querer fazer Deus entrar no meu tempo, mas é eu que devo entrar na dinâmica do tempo de Deus. Eu é que devo entrar na dinâmica da obra, do movimento que Deus vai fazendo para realizar a sua obra. Se perder, aqui a gente vai entender o que é se perder. Quando uma pessoa está perdida, é porque ela não consegue entrar na dinâmica do tempo de Deus. Ela não consegue esperar o tempo de Deus acontecer. Ela não consegue entrar nesse movimento de Deus para a realização da sua obra. E aí ela se perde. Quando a gente entra na dinâmica do tempo de Deus e aprende a esperar em Deus, porque Ele tem um tempo que eu não conheço, mas que vai se realizar e que tudo vai ser feito, eu não fico mais perdido, mas eu estou caminhando com o objetivo de chegar ao tempo de Deus, de chegar ao cumprimento da promessa de Deus. Então é isso que nós temos que fazer. Mas aí nós vamos ver que duas coisas. A primeira é que aquilo que nós fazemos não muda o projeto ou o tempo de Deus, se nós permanecermos. Porque Abraão enfiou o pé pelas mãos, né? Ele se deitou com a escrava, teve um filho que não era o filho da promessa, mas ainda assim Deus não mudou a promessa. E Deus apareceu e disse, Abraão, eu ainda vou fazer. Abraão, ó, é a minha obra. Então, às vezes a gente acha que porque eu sou muito ruim, porque eu pequei, porque isso, Deus vai mudar o projeto dele. Não. Se a gente se arrepende, volta e permanece fiel, como Abraão, né? Viu que fez besteira, não era isso que Deus queria. Senhor, eu continuo aqui. Senhor, ó, fiz besteira, mas eu voltei. Se reconciliou com Deus da burrada que havia feito, né? Então, isso, Deus não muda. Porque, na verdade, na maioria das vezes sou eu que mudo e vou embora. Porque eu fico com vergonha, porque eu fico arrependido, fico constrangido e eu vou embora. Mas se eu permaneço junto de Deus, como Abraão permaneceu, Deus ele não muda e vai cumprir as suas promessas. E aí tem também um elemento que sempre tem alguém para atrapalhar o caminho, né? Sara de novo, rindo, escutando a conversa atrás da tenda e rindo
do que estava acontecendo, duvidando de Deus. E aí Deus vai dizer, ó, Sara tá rindo, mas ainda assim eu vou fazer. Sara tá sempre sendo quase que sendo ali uma pedra de tropeço para Abraão. Porque sempre na nossa vida vão ter pedras de tropeço. Pessoas que vão fazer burrada, vão querer tirar a gente do foco, vão querer nos desviar, sempre vão ter pedras de tropeço. Mas o mais importante é, como eu disse desde quinta-feira, diante da promessa é manter os olhos fixos em Deus. Não olhar para as pedras de tropeço, não olhar para quem está ao redor, mas é diante da promessa manter os olhos fixos em Deus. E aí o Evangelho, a gente vai ver em parte uma contraposição entre Sara e o centurião. Sara, ela recebeu uma promessa, recebeu uma visita de Deus e olhou para sua condição. Eu sou velha, já não tenho mais como ter filho, porque vai dizer que a regra de Sara já não tinha mais regra, né? A regra mensal. Meu marido é velho, Abraão já é velho. Então, como é que eu vou ter um filho? E aí ela riu, ela não acreditou na promessa. O centurião olhou para si. Olha, eu tenho tantos empregados, eu mando, eles fazem, eu peço, eles, se eu digo vai, se eu digo vem, eles vêm. Então, não precisa ir na minha casa, só diz uma palavra. Então o centurião olhou para sua condição, olhou para sua realidade de vida, também olhou para a indignidade da sua casa, que não era digna de receber o Senhor. E aí ele vai dizer, olha, não precisa ir lá, só fala que eu sei que vai acontecer. Então nós vamos ver que também o Senhor visitou Sara, mas ainda assim ela não acreditou. E o centurião não precisou que Jesus o visitasse na sua casa, mas a graça aconteceu porque ele só queria uma palavra. Então aqui a gente vê que a atitude de fé, Sara não acreditou, não teve fé, mas ainda assim Deus fez, porque ele é Deus. E o centurião acreditou, e por isso ele foi tão bendito por Deus, né? Foi bendito como um homem de grande fé, que Deus nunca havia visto uma fé como a dele. A experiência de fé, a experiência de viver uma obra de Deus é, em primeiro lugar, acreditar, e em segundo, é que a gente só vai ter uma palavra. Basta uma palavra. Uma palavra de Deus muda tudo. Uma palavra de Deus transforma todas as coisas. Eu me lembrava que essa noite eu dormi bem mal mesmo, bem mal. E aí eu acordei, fui pra capela rezar, e aí eu falava pra Deus, Senhor, eu tô quebrado. E aí Deus me deu uma palavra que me tirou de toda a angústia que eu tava e me devolveu a paz. Pra gente entender que basta uma palavra de Deus. Ele me deu uma palavra. Aí eu abri a Bíblia, li a palavra que Deus tinha me dado, e aquilo transformou minha agonia em paz. Porque basta uma palavra. E aí eu falei, tá, então eu vou acreditar no que Deus está dizendo. Então acreditar e ter apenas uma palavra de Deus é o suficiente para a gente viver. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Se a gente acredita em Deus, confia nele, e tem uma palavra dele, a gente segue. A gente vai em frente. Isso é vida cristã. É não ter tantas seguranças. Eu só tenho uma palavra que Deus deu. E eu vou acreditar nessa palavra, porque ele vai cumprir. Será que é daqui a 1 ano? Será que é semana que vem? Será que é daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Eu tenho uma palavra, e isso basta. E por fim, nós vamos ver que Jesus também nesse evangelho vai curar a sogra de Pedro. E ele cura e ela levanta e começa a servir. Porque Jesus ele nos cura para o serviço. Ele nos cura para estarmos à disposição de Deus. Ele nos cura para ser sinal. Ele nos cura para que a gente possa fazer o mesmo que ele fez. Então essa também tem que ser a dinâmica da nossa vida. Deixar o Senhor curar nosso coração, não para nos curar porque a gente precisa de cura, mas ele cura para o serviço. Ele cura para nos colocar, para nos enviar em seu nome. Ele nos cura para fazer a obra que é dele e não nossa. Então deixemos o Senhor curar o nosso coração, entrar verdadeiramente na nossa vida, porque ele entra na casa da sogra de Pedro, entra naquela casa, toca nela e cura. Então deixa o Senhor também entrar na tua vida, deixa o Senhor te tocar, para que você seja profundamente curado, curado para servir, curado para avançar, curado para fazer coisas, curado para se oferecer pelas pessoas, porque ela começou a servir todo mundo que estava lá. Então é curado para se doar, curado para se gastar, cuidado para se oferecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.